Deus seja hoje e eternamente louvado. Amém, Senhor Jesus. Deus trouxe no meu coração a sua palavra nesse dia 13 do mês de março de 2025, em 2 aos Coríntios, capítulo 6, 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Façamos a leitura da palavra de Deus na guia do Santo Espírito. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Amém, Senhor nosso Deus. Meus irmãos, Deus trouxe mais esta palavra nesta quinta-feira, dia 13 de março deste ano de 2025, e fala a respeito de não se prender a um jugo desigual com os infiéis. E aqui ele diz que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel, ou seja, o servo de Deus com aquele que é ateu, aquela que é ateia. Que comunhão tem, meus irmãos? Diz aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Será que você está entrando na prova porque procurou esta prova para a sua vida? Achou que se você fosse para os braços dessa pessoa, você iria converter essa pessoa a Cristo? E agora está numa situação toda enroscada, enrolada até o pescoço. Não consultou a Deus, não consultou a palavra de Deus para a tua vida, e agora está sofrendo nesse cônjuge, nesta pessoa que você arranjou para a tua vida como companhia. Não buscou a Deus. Ou talvez você soubesse que essa pessoa não era de Deus, e agora se encontra nessa situação sofrendo, não é? Sofrendo um sofrimento aí causado pela falta de sabedoria, pela falta de buscar a direção de Deus. Muitas pessoas estão assim, meus irmãos. Oséias 4, versículo 6 diz: o meu povo foi destruído. Em outra tradução diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Nós vemos lá no livro de Esdras que eles tinham se juntado com outras mulheres. E o que aconteceu? Fizeram um concerto com Deus. Tiveram que devolver essas mulheres que não faziam parte do povo de Israel. Eram infiéis. Sabe o que aconteceu com Salomão? Amou muitas mulheres estranhas e acabou participando da feitiçaria. Ele se desviou. Sacrificava a Moloque. Entrou na feitiçaria. A luz não se dá com as trevas, meus irmãos. E Salomão foi o homem mais sábio da face da terra. E Jesus disse: aqui está quem é maior do que Salomão, aquele que nunca pecou. Mas Salomão teve sabedoria, mas a sabedoria era de Deus. Ele pode ter tido sabedoria, está registrado aqui na Escritura, mas ele se desviou. Certa vez a glória de Deus desceu sobre o templo, onde ali eles tinham inaugurado aquele templo. Depois, no outro dia, ou se não me engano, na mesma noite, na casa de Salomão, no palácio, Deus falou com ele em sonho:
Se andares nos meus caminhos, não te faltará sucessor. Mas Salomão amou muitas mulheres estranhas e acabou se desviando dos caminhos de Deus, seguindo a Baal, a Moloque, a deuses estranhos, porque ele teve um jugo desigual com os infiéis. E você pode estar vivendo essa situação porque você tem um jugo desigual com esta pessoa que não é crente, com esta pessoa que não é convertida. E olha a sua situação hoje. Está atolado, está atolado até o pescoço, sofrendo porque não guardou a palavra de Deus no teu coração. Se andares nos meus caminhos, se guardares a palavra de Deus no coração e a praticar. Então ele diz para não se prender a um jugo desigual com os infiéis. O apóstolo Paulo vai dizer também em 1 Coríntios 7, e a pessoa pode casar com alguém no Senhor, ou seja, uma pessoa que é convertida. E mesmo assim tem que namorar esta pessoa, conhecer esta pessoa antes de ter relação sexual, antes de casar. Nem pode ter relação sexual, porque aí é fornicação. Relação sexual é só dentro do casamento, entre homem e mulher, entre varão e varoa, entre servos de Deus, serva e serva de Deus, servo e serva de Deus. O sexo é só dentro do casamento, segundo a Escritura. Então o namoro é para você conhecer a pessoa, não é para você ter relação, é para conhecer a parte moral da pessoa. Conhecer o lado da pessoa. Quer conhecer uma pessoa? Pergunte para sua família. Pergunte para o seu pai, para sua mãe, para os seus familiares. E eles vão relatar para você quem é essa pessoa, se ela realmente, como é o caráter dessa pessoa, e o tempo vai dizer. Mas tem gente que é precipitada. Tem pessoas que vai arrumando um ali e já vai colocando para dentro de casa, nem sabe quem é a pessoa. Nem sabe qual é a intenção da pessoa e já entra em fornicação, amigado, né? Já é fornicação, já está em desobediência por estar amigado. Nem casou no civil como a lei de Deus ordena. Então a pessoa está lá na fornicação e aí vem as consequências da desobediência. Vem as consequências. E tem situação que leva até a fim trágicos, meus irmãos. Tudo dentro da lei do Senhor, as coisas cooperam para o bem. As coisas seguem para o seu bem. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Se você é fiel, você vai arranjar uma pessoa infiel para a tua vida, você vai arrumar confusão. Você vai trazer na sua vida só sofrimento. Como que você sendo uma pessoa crente, um servo de Deus, uma serva de Deus, vai casar com uma pessoa que não é crente? Vai ter problema. Ninguém consegue mudar o mundo. Ninguém consegue endireitar aquilo que Deus fez torto. Tudo é plano de Deus. Deus conhece todas as coisas. Mas Ele diz aquele que é batizado, que é batizada, não pode se prender a um jugo desigual com os infiéis. E em 1 Coríntios 7 também diz que a mulher deve casar com um homem no Senhor e o homem deve casar com uma mulher no Senhor. Ou seja, dentro das leis de Deus, para depois não sofrer. Será que você está sofrendo por desobediência à palavra de Deus? Por seguir os seus próprios caminhos, achar que você está certo, está certa? Todo o caminho do homem é perfeito aos seus próprios olhos. Há caminhos para o homem, para a pessoa, que parece que é direito, mas ao fim é caminho de morte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. É a palavra de Deus que nos dá direção. E a palavra de Deus diz aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Mas você pode dizer, então, eu caso com quem eu quiser. Então você pode casar com quem você quiser. Deus te deu o livre-arbítrio. Mas se não estiver dentro da palavra de Deus, se você é cristão, vai sofrer.
estará em desobediência. E as consequências virão, como veio na vida de Salomão. Ele se envolveu, amou muitas mulheres, amou mulheres estranhas. Sansão se envolveu com Dalila, uma filisteia. E o que aconteceu com Sansão? Caiu no colo de Dalila, perdeu o seu poder, o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Quando ele achou que podia se levantar e lutar contra os inimigos, ele já não tinha força, o Espírito de Deus já tinha retirado de Sansão. Furaram os seus olhos, perdeu a visão, ficou cego. Levaram ele para girar moinho e ficava girando, girando e girando, andando em círculos, sem visão. Será que você não está andando em círculos? Perdeu a visão espiritual? E hoje está aí girando moinho, andando em círculos, não sabe o que fazer pela desobediência, porque o voto de Nazireu foi quebrado, a lei do Senhor que estava no seu coração foi tirada, foi jogada as palavras de Deus para trás. Você jogou as palavras de Deus para trás e se relacionou com esta pessoa. Está girando moinho, fechou, os seus olhos foram cegados, como os olhos de Sansão foram furados, vazados, ficou cego. Estava ali preso, girando moinho. E você se encontra nesta vida andando em círculos, sendo humilhado pelo adversário. Sansão pediu que colocasse ele entre as colunas do palácio. E ali ele se humilhou diante de Deus. E Deus restaurou as suas forças. E ali ele derrubou aquelas colunas e caiu o palácio sobre ele. Diz a palavra de Deus que Sansão matou mais na sua morte do que quando estava vivo. Então, meus irmãos, vamos orar a Deus para pedir para Ele sabedoria, pedir para Ele direção pela sua palavra, para não se prender a julgo desigual com os infiéis. E mesmo sendo uma pessoa cristã, crente, tem que observar bem se essa pessoa realmente é convertida. Que às vezes a pessoa acaba arrumando um problema grande na vida, sem a direção de Deus, através da palavra e através da oração. Vamos guardar esta palavra no nosso coração, ouvinte. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Você pratica a justiça, aquela pessoa pratica a injustiça. Você faz o bem, aquela pessoa faz o mal, aquela pessoa... Veja as obras dessa pessoa. Se conhece a árvore pelos seus frutos. Qual fruto que essa pessoa produz? Ela pratica a justiça? Não pratica a justiça porque ainda não é convertida ao Senhor Jesus, não anda nos seus caminhos. E que comunhão tem a luz com as trevas? Deus fez separação da luz e das trevas. Na criação, em Gênesis capítulo 1, o Senhor fez a separação ali, capítulo 1 e 2. A separação entre a luz e as trevas. Deus separa aquele que é dele e aquele que não é. Deus separou o seu povo, tirando eles do Egito. E depois fechou o caminho no Mar Vermelho ali, que ficou para trás ali os perseguidores. As trevas morreram ali no Mar Vermelho. E somente a luz... E somente o seu povo passou do outro lado. E Deus levou eles para o deserto para aperfeiçoar, para transformar os seus corações, para fazer com que eles esquecessem do Egito, esquecessem dos vícios, esquecessem da sua vida de escravidão. E seria uma vida nova, uma vida na presença de Deus, uma vida em que o maná era o pão que vinha de Deus, que vinha dos céus. Era o pão dos anjos. Era uma alimentação diferente. E é assim que Deus nos trata, Ele nos leva para o deserto. Levei-te para o deserto. É lá no deserto que Deus trabalha na nossa vida e que vai nos moldando conforme a sua vontade. Vai trabalhando, vai tirando os carrapichos da lã da ovelha. Vai tosando. Vai trabalhando no coração, no caráter. Em nos apertando sai uma víbora, enquanto estiver saindo víbora, Deus vai apertando mais até sair o mel.
até ser mudado as palavras, temperada com sal, até ser mudado a visão, até ser mudado a mente, a forma de pensar, nos conformando a Cristo, o nosso modelo maior, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão tem, meus irmãos, a luz com a escuridão? Aquele que não anda na luz, aquele que não ama seu irmão, não anda na luz, está em trevas, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Você, sendo luz, vai deixar o cego te guiar? Vai permanecer na escuridão? Ou você agrada a Deus, ou você agrada a esta pessoa. Ou você renuncia. Aquele que não deixar pai, mãe, filho, marido, mulher, por amor de mim, não é digno de mim. E aquele que não toma a sua cruz e segue-me, não é digno de mim. Não é digno do Senhor Jesus. Tem que ter renúncia. Tem que haver renúncia na nossa vida. Tem que haver concordância com a palavra de Deus. Se esta pessoa não é da vontade de Deus, deixa essa pessoa. Acerte a sua vida com Deus. Faz como está escrito no livro de Esdras. Fizeram um concerto com Deus e se despediram das mulheres estranhas que eram um embaraço na vida dos servos de Deus. Acerte a sua vida com Deus. Acerte a sua vida com Deus, ouvinte. Minha irmã e meu irmão em Cristo. Você que se encontra em fornicação, acerte a sua vida com Deus antes que seja tarde. Acerte a sua vida de acordo com a lei de Deus. Que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Não tem acordo nenhum, meu irmão, minha irmã, entre Cristo e Belial. Belial são demônios, são outros deuses. O sacerdote Eli achou que Ana era filha de Belial, estava embriagada. Não tinha visão espiritual. Que sociedade tem? Que concordância tem entre Cristo e Belial? Nenhuma. Ou você é de Cristo ou você não é de Cristo. Ou somos de Cristo ou não somos de Cristo. Não poderemos participar da mesa do Senhor Jesus e a mesa dos demônios. Deus não quer que nós venhamos agradar o mundo, mas agradar a Deus. O apóstolo Paulo diz, se eu quisesse agradar o mundo, não seria servo de Cristo. Aquele que quer ser amigo do mundo, diz lá em Tiago, constitui-se inimigo de Deus. Toda vez que lançamos as palavras de Deus para trás, Salmo de número 50, estamos desprezando o sacrifício de Cristo. Estamos desprezando a Deus e a sua palavra. Então não tem como ter concórdia entre Cristo e Belial. Ou somos de Cristo, somos da luz e não da noite, e não das trevas. Ou somos de Cristo, ou somos do diabo. Eu prefiro ser de Cristo. Então, meus irmãos, vejamos aqui. E ele diz mais, que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Que parte tem, meu irmão? O fiel com o infiel? Não tem como ter parte, não tem como ter acordo. Aquele que anda com o ladrão, ele passa também a ser ladrão ou ser chamado de ladrão. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então a pessoa só vai andar com aquele que ela gosta de andar. Se a pessoa não gosta de andar com pessoas erradas, ela não vai andar. Mas se ela anda com pessoas erradas, ela vai ser chamada do mesmo jeito. Ela vai ser vista da mesma forma. Então, se somos de Deus, temos que ter
andar com pessoas que são de Deus, a não ser para evangelizar, para pregar a palavra da justiça, mas não para ter comunhão, não para ter esta vivência, este acordo, esta parte. Cristo não agradou a todos. Cristo falava em parábolas, para que ouvindo não entendessem, e falava em particular para os seus discípulos. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus não tem comunhão com as trevas. Deus não tem comunhão com as trevas, Deus é luz. E nele não há treva alguma. Ou somos de Deus e praticamos a sua palavra, ou somos das trevas e desprezamos as suas palavras. Talvez você pode até desprezar esta pregação e seguir os seus próprios caminhos, os seus próprios pensamentos. Mas a palavra de Deus é eterna, é fiel, e ela se cumprirá no dia do juízo, naquele dia, diante do trono branco em Apocalipse 20. Ela vai se cumprir. Sabe quem tem o livro da vida? Sabe quem tem o livro das obras? Sabe quem tem a chave da morte e do inferno? O fiel e verdadeiro, a palavra viva, o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, Ele que abrirá o livro. E só vai estar neste livro aquele que pratica a palavra de Deus, aquele que não tira nem um tio e nem um jota da lei do Senhor, porque não foi tirado nem um tio e nem um jota. Aquele que perseverar até o fim, aquele que guardar a sua palavra, que obedecer a sua palavra, João 15, que fala sobre a videira. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que é conhecido de Deus, Mateus capítulo 7. Aquele que é conhecido de Deus. Para muitos ele vai dizer, não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, meus irmãos, vamos acertar nossa vida com Deus, agradar a Deus e não ao homem. O homem morre. O homem morre. O ser humano morre. A mulher morre, o homem morre. 70, 80, 90. Pode passar dos 100 anos, mas uma hora a conta chega. Uma hora a morte vem buscar. E se agradarmos a pessoa a vida inteira e não agradarmos a Deus, será que essa pessoa vai nos conceder a salvação? Será que você pode salvar a tua mulher? E mulher, será que você pode salvar o seu marido? Está lá em 1 Coríntios capítulo 7, que fala tudo a respeito do casamento. Vamos acertar as nossas vidas com Deus? Entrar por esta porta estreita, porque a porta larga, espaçosa, leva à perdição. E são muitos os que entram por esta porta. Sabe por que são muitos? Porque eles preferem seguir a sua própria cabeça. Preferem seguir o seu próprio raciocínio, o seu próprio prazer. Não, eu vou estar com essa pessoa, não importa se ela é crente, se não é crente. Eu quero viver com esta pessoa. Mas você não está agradando a Deus. Você não está servindo a Deus quando você despreza a palavra do Senhor. Quando você descumpre aquilo que Deus te ordenou. Não está servindo a Deus, é uma ilusão, ouvinte. É uma ilusão. É uma perca de tempo. Será tudo inútil. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, para que Deus seja Deus na nossa vida, nós não podemos ter comunhão com as trevas, ter jugo desigual com o infiel, casar com uma pessoa que não é crente, que não é servo e serva de Deus. Para que Deus possa habitar no nosso coração, para que nós sejamos chamados filhos de Deus, temos que ser filhos da luz e não filhos das trevas. Muitos estão enganados, meus irmãos. Tem muita gente enganada achando que todos são filhos de Deus e não são. Não são filhos de Deus.
Os filhos de Deus são aqueles que praticam a palavra dele. São aqueles que andam na luz, guardam os seus preceitos, guardam a sua palavra, fizeram um concerto pelo batismo, passaram a andar em novidade de vida, nasceram de novo. Vamos acertar nossa vida diante de Deus? Deixar o pecado? Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Salmo 32. Aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Vamos acertar nossa vida diante de Deus? Acertar o cônjuge, a vida conjugal, acertar esse namoro, ver se está dentro da Escritura, para que você possa casar, cumprindo a lei dos homens, que é a lei de Deus. Talvez você esteja sofrendo por causa dessa situação, por desobedecer a Deus, por estar em fornicação, por ter um jugo com uma pessoa que não é crente. E hoje você está sofrendo. Essas lágrimas é o Espírito de Deus falando no teu coração, tocando no teu coração para você mudar, para você despedir dessa pessoa, para você se apartar desta pessoa, acertar a sua vida com Deus. É melhor viver só com Deus do que com uma pessoa que quer te levar para a perdição. Este é o conselho da palavra de Deus para as nossas vidas neste dia 13 de março de 2025. Deus seja sempre louvado. Amém. Pai Santo e glorioso, graças te damos pela tua palavra, ó Deus. Que o Senhor possa dar força para esta pessoa acertar a sua vida com o Senhor. Que o Senhor possa entrar, meu Pai, com libertação, com transformação, Senhor, com restauração na vida desta pessoa, Pai. Ó Deus, dá força. Ó Senhor, limpa pelo poder da tua palavra. Ajuda esta pessoa a colocar a sua vida em ordem, ó Deus, por amor do teu santo nome, ó Pai querido. Esta pessoa que ouviu a tua palavra, Pai, e precisa de libertação, que não tem conseguido pela sua própria força, Pai, mas que por esta palavra, pelo poder da tua palavra, o Senhor venha transformá-la, libertar das garras de Satanás, libertar dessas correntes malignas que prendem esta pessoa, Pai. Entra com libertação neste dia, Senhor. Entra com a tua provisão, Pai. Envia os teus anjos, ó Deus. Desfaz toda a obra do diabo da vida desta pessoa, Deus querido. Desfaça, Senhor, todo o mal na casa desta pessoa, Deus querido. Entra com o teu poder, Senhor. Quebra o laço do passarinheiro, ó Deus querido. Quebra as correntes malignas que têm prendido e oprimido esta pessoa, Deus querido. Coloca um fim, Senhor, nesta situação de tormento, de sofrimento, ó Deus querido. Entra com providência, Pai, nesta causa, ó Deus da glória, em o nome do Senhor Jesus. Vai saindo, Satanás, da vida desta pessoa. Saia, diabo, desta casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito maligno, saia desta casa em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus que nos ouve e ouve as nossas orações, porque o Senhor é um fogo consumidor. Receba esta voz de oração. Em nome do Senhor Jesus, teu Filho, bendito, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, sentindo de Deus, acesse os nossos canais de pregação no YouTube, Facebook e em outras redes sociais. Servo de Deus, Cláudio Martins. A Deus, nosso Pai, todo louvor, toda honra e toda glória, por Jesus Cristo, nosso amado e eterno Salvador. Deus seja sempre louvado. Amém e graças a Deus.